Olá, família marista, sou Eugênio Golsinski, jornalista, e hoje estou aqui para entrevistar o Léo Freiman sobre um tema muito importante, a argumentação. Olá, que bom poder conversar com você. Vamos lá. Como e por que desenvolver a habilidade da argumentação? Se nós pensarmos, praticamente tudo que a gente compra, vende, decide ou não, tem uma narrativa por trás. Por que a gente compra esse chiclete e não aquele? Por que a gente aprende com esse professor ou não aquele? Por que a gente decide por esse passeio ou não nas férias? Praticamente todas as nossas decisões perpassam uma imagem mental. E essa imagem que nos diz faço, não faço, vou, não vou, compro, não compro, aprendo, não aprendo, ela é sempre formada a partir de um pensamento. E quando a gente escuta de alguém, de uma empresa, de um professor, de um pai, de uma mãe, uma argumentação, isso vai formando uma imagem dentro da nossa cabeça. Por isso que um bom pai, um bom líder, um bom professor deve dominar essa habilidade e desenvolvê-la junto aos filhos é fundamental para que eles tenham um impacto, uma ação transformadora no mundo. E esse treinamento, essa educação da argumentação, ela começa, claro que ela não termina dentro de casa, mas ela começa e acontece muito dentro de casa. E será que as pessoas hoje estão melhorando ou estão piorando a habilidade de argumentação? É uma ótima pergunta. Eu diria que as duas coisas, né? Uma pessoa que só fica voltada o tempo todo nas telas, uma pessoa que é criada de uma maneira muito super protegida, muito cheia de privilégios, ou uma pessoa que é criada com muita distância do pai e da mãe, nem vê o pai e a mãe, ou ainda uma quarta possibilidade, que vive num lar muito autoritário, em que não há diálogo algum, essa pessoa vem empobrecendo a sua narrativa. Porque se a gente pensar no caso da tela, quando eu não gosto de alguém, eu simplesmente deixo de seguir, né? Eu simplesmente não olho mais aquela pessoa, ou posso até fazer um ato de calúnia, de difamação, de cyberbullying, na ilusão do anonimato, que na verdade não existe, né? O que existe é a perenidade, mas quem fica demais na tela acaba às vezes se escondendo nessa ideia. E os outros três elementos, que é a educação muito permissiva, a educação muito distante, negligente, a educação muito autoritária, são contextos ou situações que destreinam justamente o diálogo, que, como o próprio nome diz, é o di, né? São dois. Eu falo, você me escuta e eu falo, eu procuro me fazer entendido, você também, que vem do mesmo radical da comunicação, uma ação comum. Eu comunico algo, eu recebo, eu emito informações, é a troca. Tanto o diálogo como a comunicação tem na sua definição etimológica troca, uma ação que tem reciprocidade e que nunca é fácil, né? Conversar com a gente mesmo às vezes não é fácil, às vezes a gente mesmo tem uma parte da gente pensa uma coisa, outra parte pensa outra, uma parte de mim quer uma coisa, outra parte de mim quer outra. Imagina então dialogar com o outro, imagina então dialogar com o outro que é um filho, que está num momento de vida diferente, às vezes com motivações diversas às minhas. Por isso justamente que ela deve ser treinada no contexto em que tem amor, que é dentro de casa, né? Porque dentro de casa, o pai, a mãe, o familiar, ainda tem ali a chance, junto com o filho, de explicar, tem a boa vontade de mostrar os caminhos, tem o desejo de acolher. Então, é um excelente contexto para se treinar a habilidade de argumentação. E você acha que uma opinião é uma argumentação? Existem muitas formas de dizer que a argumentação é válida porque é a minha opinião e acabou, né? Como eu costumo sempre falar, sim, tem um momento em que um pai e uma mãe deve se autorizar e dizer, olha, porque são os meus valores, olha, porque esta é a minha casa, porque eu não concordo e ponto. Mas é claro que no mundo ideal a gente deve estimular que o filho, que a filha diga o que pensa, diga o que sente, diga o que deseja. A gente nunca deve confrontar ou anular o desejo do outro se expressar. Por outro lado, não é porque o outro se expressou ou deseja algo que ele tem que ser sempre atendido.
O que é uma opinião? É um recorte da realidade, é um foco dentro da realidade. A gente vê isso num contexto de eleições, por exemplo. Cada candidato faz um recorte da realidade favorável assim. Não estou nem falando aqui das fake news ou mentiras, mas é fácil a gente ver dois candidatos, seja lá que cargo for, pode ser síndico do prédio, dizendo, olha, na minha gestão isso foi melhor, não, mas na minha aquilo lá foi melhor. A gente vê sim debate de time de futebol, não, mas o Corinthians é melhor para quê? Não, mas é porque o Palmeiras não sei o quê. Então, opinião, a gente sempre tem que entender isso. Opinião é sempre um recorte da realidade. Não existe uma única realidade. Eu dou um exemplo aqui. Quando a gente está feliz, a gente vê o mundo do mesmo modo do que quando a gente está raivoso? Não. Quando a gente está com frio, quando a gente está com fome, vai no supermercado com fome, né? Vai no supermercado cansado, né? Vai numa loja muito feliz. Você acabou de fechar um negócio, vai na loja muito feliz. A tua racionalidade, ela nunca é pura, vamos dizer, ela é sempre temperada por temperatura, por fome, por localidade geográfica, pelas pessoas que estão ao seu lado, pelo momento emocional que você está, ou seja, por muitos outros fatores. Tanto é que o biólogo chileno Humberto Maturana fala que a gente vive num multiverso, não num universo, né? O meu universo, o meu mundo, o planeta que eu vivo, a realidade que eu vivo não é a mesma que a sua. Você que está nos ouvindo agora, se pensar, você vivia talvez no mesmo apartamento ou vivia na mesma casa que você está há um ano atrás, mas você não vê hoje o lugar que você vive diferente? A gente muda, por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. A minha opinião é o meu recorte da realidade. Nem sempre ele é o melhor, nem sempre ele é o único. Pessoas diferentes pensam de jeitos diferentes nesse multiverso. Como debater de forma respeitosa? Pois é, a gente sempre tem que, de novo, né, respeitar o direito do filho, do outro, do cônjuge, manifestar o seu pensamento, seu sentimento e o seu desejo. Na dúvida, escuta, meu filho, me conta por que isso é importante para você. Escuta, filha, me conta como você chegou a essa conclusão. Filho, vamos pensar juntos, se você tomar essa decisão, quais são as consequências para o presente e para o futuro? Filho, vamos lembrar no passado situações parecidas, aonde elas te levaram? Filho, se todo mundo fizer isso que você quer, como ficaria a sociedade? Filho, isso está de acordo com os nossos valores? Filho, qual é o nosso combinado? Filha, qual é o impacto disso na tua saúde? Estimular esse tipo de reflexão pode ajudar muito, principalmente aí na passagem do Fundo 1 para o 2, em que o filho já começa a ter um pouco mais de capacidade de perceber consequências, o cérebro vai já se amadurecendo entre o Fundo 2 e o médio. De acordo com o momento de vida do filho e da filha, exercitar essa formação de um pensamento mais consequente, ou seja, eu faço A e vai gerar B. Eu faço isso no presente e vai ter esse efeito no futuro. Volto a dizer, isso é um treinamento. Não é realista a gente imaginar que um filho com 10, 11, 12, 14 anos vai necessariamente conseguir entender por que não fumar o cigarro eletrônico. Então aí ele tem uma opinião, eu quero, mas eu não acho, não, mas eu li um estudo que me disseram que não tem problema. Porque mesmo que se chama de ciência, muitas vezes pode ter uma agenda oculta, pode ter um interesse por trás, pode ter ali uma pesquisa falsa que de alguma forma manipula o pensamento de um filho. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado de ouvir o filho, estimular que ele manifeste sua opinião, estimular que ele defenda suas ideias, mas a gente também tem que entender que dentro de casa você é o pai, você é a mãe, você é o adulto da história. Nem sempre você está certo e nem sempre o teu filho está certo. E mais, nem sempre o oposto de uma verdade é uma mentira, às vezes é uma outra forma de ver a verdade, é uma outra forma de ver a realidade. Por isso que eu sempre digo, às vezes pode ser salutar terminar uma conversa dizendo, eu vou pensar sobre o que você me falou. Olha, eu vou debater com a sua mãe isso e a gente volta a falar disso amanhã. Eu lembro uma viagem que eu fiz para Oxford
E lá eles têm jardins na universidade em que os alunos têm que ficar 2, 3 horas conversando, debatendo um assunto. Para eles, essa arte de conversar, defender um argumento para além do eu acho, porque eu quero, não, mas eu não concordo, que às vezes a gente cai numa superficialidade e quer impor. A gente tem que lembrar, por exemplo, especialmente quando o filho vai chegando na adolescência, em que o eu, né, o indivíduo vai se formando, o filho vai se percebendo um ser diferente do pai, da mãe, começa a ter opinião crítica, começa a ter emoções mais intensas, mais apaixonadas. É muito comum que o filho, mas eu quero, não, mas está errado. E aí nessa hora, às vezes, o pai ou a mãe erra ao não debater, ao não conversar. Então ele fala assim, não adianta conversar. Não, é importante conversar. Se o teu filho não treinar a conversar com você, ele pode ficar com medo de amanhã se colocar perante um chefe, perante um amigo, perante uma situação de risco. Então, ainda que dê trabalho, e sempre vai dar trabalho, é melhor que esse treino aconteça dentro de casa do que um filho ter medo de se expressar ou também o oposto disso. O filho ganhar todas de você achando que a opinião dele é a única que importa no mundo. Nesse sentido, você falou de diferentes momentos, sentimentos, interesses, né? A questão do filho crescendo. E aí, existe um limite para quem deve definir uma situação dentro de casa? Eu diria que saúde e dignidade. Né? Vou dar o exemplo de novo do cigarro eletrônico. Existe bastante evidência científica de que tem ali um risco sério à saúde do jovem. Então, ponto. Não vai fumar. Se os valores da família vão em direção à saúde e a uma educação assentada em ciência, sim, o pai e a mãe têm o direito de, em sendo o adulto da história, dizer, não vai fumar. Aí você pode pensar assim, mas ele vai fumar dentro de casa. Mas ele vai saber que, para o pai, para a mãe, dentro de casa, não se fuma. Eu sempre falo, não dá para blindar a vida de um filho. Mas ele tem que saber claramente qual a opinião daquele pai e daquela mãe. E o outro limite é a dignidade. Eu vejo hoje, muitas vezes, o pai e a mãe caindo no perigo de querer ser legal, de ser moderno. Então, ver o filho de 15 anos levando uma garrafa de gin para uma HP, né, uma festinha, um encontro, e ele, no fundo, tá se machucando. Ele se sente indigno, ele perde o orgulho de si, porque ele não concorda com aquilo. E aí, no lugar de argumentar com outros pais, com outros adultos, dizer, gente, isso aqui não faz sentido, nossos filhos são menores de idade. Aí o pai deixa. Então, eu digo que o limite da saúde, se há alguma atitude, um comportamento, por exemplo, ficar no celular ou no videogame 2 da manhã, vai afetar a saúde do seu filho, vai afetar o sono do seu filho, o metabolismo do seu filho. Então, não. Se a gente tem um dado científico que algo vai afetar a saúde, eu entendo que ali é o limite, ponto. Não é a minha opinião ou a tua. É aquilo que é importante para a tua saúde. E a dignidade. Se eu pagar, deixar, levar ou concordar afeta um valor muito importante meu, minha dignidade, de que adianta eu fazer meu filho feliz à custa da minha indignidade? Eu acredito que sim, na casa sempre vai ter algum espaço para conflito, sempre vai ter algum espaço para diferença. Nunca vai ser fácil o convívio na medida em que os filhos vão crescendo e se tornando eles mesmos. Paulo Gaudêncio era um psicólogo que eu gostava muito, ele tinha uma expressão muito bonita, ele falava que ser mãe é a arte de se tornar dispensável. É um termo doído, né? Eu fico imaginando, você que é mãe está ouvindo vai ficar com o coração de uva passa. Mas é verdade, porque se você é um bom pai, uma boa mãe, teu filho vai voar, vai crescer, você vai se tornar dispensável no sentido prático, né? Porque ele vai ter o sustento dele, a vida dele, não é dispensável no sentido amoroso, né? Calma, mãe, não é esse sentido. Mas se você olhar isso, né? É preparar o filho para voar, deixando o ninho ali, quente, aberto, né? Mas que o filho possa voar. Para o filho poder voar nas suas ideias, na sua carreira, nas suas relações, ele vai precisar treinar esse diálogo, essa comunicação, essa arte de se relacionar e de argumentar dentro de casa.